Olá, bom dia, boa tarde e até boa noite, né? O importante é que você nos assista. Nós vamos dar início aqui a mais um quadro. Hoje é a AbaCast, né? Da Aba. É um momento onde os membros da Aba podem se apresentar, podem colocar suas aventuras jurídicas, porque hoje nós vamos tratar, sim, de uma aventura jurídica. Eu sou o Dr. Renato Colete de Barros. Eu estou no momento como diretor adjunto da Aba Lisboa, junto com a doutora Lilian, e é um grande prazer receber aqui hoje a doutora Aline Silva. Ela é uma advogada, amante do direito, amante dessa ciência jurídica, porque aqui nós sempre tratamos essa nossa paixão pelo direito, né? E ela vai nos contar um pouquinho o que é estar na Alemanha, o que a motivou a estar assim, longe do seu país e, melhor do que tudo, praticando direito, mantendo viva a sua atividade. Isso é muito, muito importante. Não é isso, doutora Lilian? Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aí do outro lado. Muito obrigada por estar aqui conosco, dedicando um pouquinho do seu tempo para estar aqui aprendendo hoje com a nossa querida doutora Aline Silva. É uma querida amiga, uma profissional maravilhosa que ousou passar as fronteiras, né, para estar advogando aí num país que tem uma cultura bem diferente, que ela vai contar um pouquinho aqui para gente. Doutora Aline Silva, ela tem um sobrenome aqui alemão que eu não consigo pronunciar. Eu não vou tentar para não passar vergonha aqui. Ai, meu Doutora Deus. Aline, seja muito bem-vinda, minha querida. Se apresente aqui. Ela é nossa querida diretora da ABA na Alemanha e a nossa vice-presidente da Comissão de Direito Imigratório da ABA também, Associação de Advogados Brasileiros, que não é somente para brasileiros, também. O nome pode confundir um pouquinho, mas é para todo e qualquer advogado, independente da nacionalidade. Quem está aí do outro lado tenha a honra e o prazer de vir, ouvir e aprender aqui conosco e se tornar membro, se tocar no seu coração e fizer sentido para você. Doutora Aline, por gentileza, se apresente aqui para a gente, minha querida. E Ai, adoro. diga o seu nome aí, né? Por favor, seu sobrenome. Agora, com o casamento, eu me tornei a Frau Silva Schmitz. Então, é Aline Silva Schmitz. É um nome complicado um pouco, mas eu estou me acostumando ainda, estou me adaptando. É, gente, estou muito feliz de estar participando desse programa, desse quadro com vocês. É sempre uma honra. Adorei o convite. E falar de Alemanha é assim. O que me motivou vir à Alemanha? Amor, né? Eu nunca imaginei que eu fosse morar na Alemanha, eu nunca tive esse interesse pela Alemanha, então realmente o que me motivou foi o meu parceiro, né? Se não fosse ele, eu não teria, não estaria aqui. Esse é o principal ponto, né? Como eu vim parar. Eu encontrei o meu amor e decidi vir morar depois de 8 anos, 6 anos, né? E estou há 2 residindo agora na Alemanha, desde 2022, E, bom, bem antes, assim, durante a graduação, eu não tinha nenhuma intenção de advogar no exterior, nem sabia que seria possível, até porque eu acho que, não sei se com vocês foi a mesma coisa, não tinha essas informações. Eu não tinha noção das oportunidades que existiam fora do Brasil. Então, para mim, eu só poderia advogar no Brasil, ou então, no máximo, advogar nos Estados Unidos, né, através do processo de graduação, prova, enfim. Então, foi realmente uma grata surpresa poder saber que eu teria oportunidade de continuar a minha profissão na Alemanha. Então, 2022, eu entrei para a ABA, conheci vocês, me inscrevi na Ordem de Portugal, que foi... Olha, Deus é maravilhoso, porque assim que eu me inscrevi em Porto, uma semana depois cancelaram, né, o acordo, então foi muito assim, foi muito sincronizado. E, bom, a partir dessa inscrição é que eu comecei a pesquisar como seria possível atuar da Alemanha e prospectar clientes brasileiros, seja no Brasil, seja em outros países.
E as coisas estão se ajustando, né? Eu ainda estou nesse início de carreira, não é fácil, não é um glamour que se vende na internet, né? Que é fácil advogado, Imagino. não é assim. Pode falar, doutor Renato. Olha, eu não aguento ficar muito tempo quieto. Mas, enfim, dentro de tudo isso, primeiro, conseguimos ouvir muito bem o seu nome alemão, achei muito bom. Mas, assim, dentro de tudo isso, Aline, tem algo muito importante. Porque você só está advogada porque você quer, ninguém te obrigou. Então, isso é muito importante. Isso vem de dentro. Então, você poderia estar aí na Alemanha fazendo o que você quisesse. Mas você Mas sabe o que é você não... interessante? Você sabe o interessante? Antes de iniciar a graduação de Direito, eu fiz engenharia civil, fiz 2 anos que eu trabalhava em construção civil. Eu tenho técnico em edificações, então a direito sempre foi o meu sonho, mas a vida vai te encaminhando pelas oportunidades que aparecem. E durante a graduação de engenharia, eu ganhei a bolsa pelo ProUni no direito, porque eu sempre aplicava, né, escondido. Eu fazia o Enem e aplicava, vai que dá. E passei. E eu falei, e agora? Quase na metade da graduação, vou, não vou? E aí eu falei, quer saber? Vou. E foi aí que começou a minha história com direito. Então, assim, realmente, hoje eu sou advogada porque eu fiz escolhas, eu lutei muito. Não é fácil você terminar uma graduação no Brasil, principalmente quando você não tem uma base para isso. Então, sim, eu tenho muito orgulho. E, primeiro, de ser advogada brasileira, né, eu carrego isso com o maior orgulho, com um sentimento assim, nossa, eu sou advogada brasileira, agora advogada em Portugal também, e nesse processo para iniciar a inscrição aqui na Alemanha. Mas eu tenho esse orgulho, sim, da minha profissão, é o que eu sei fazer, e a minha mãe, ela falou assim, nossa, você nasceu advogada, porque tudo você quer, um porquê, quer debater, não aceita. O advogado ele tem isso dentro dele, né? A gente quer saber o porquê de tudo, quer questionar. Não basta estudar o direito, né? Eu acho que o ser advogado é algo à parte. Então, por isso que eu falo para as pessoas, vocês têm que ter muito orgulho de dizer que são advogados. E tem que proteger Verdade. muito e valorizar muito essa profissão. Porque ela é, sim, uma das profissões mais nobres da sociedade do mundo moderno. Porque nós estamos no topo da pirâmide. E isso, o equilíbrio da sociedade depende de nós. Então, assim, Sim, é muito importante isso, porque eu tenho certeza, Aline, que você não perdeu nada do conhecimento que você teve na sua faculdade de engenharia por causa do direito. Muito pelo contrário, você se torna uma é, advogada expert em muita coisa. Nosso raciocínio vai longe, entendeu? Vai longe, né? Assim, a gente é criativo, né? Então, assim, a gente não perde nada, a gente não perde nada. Então, mas isso é, é algo que nasce com a gente, né? É aquilo que ele disse. Você podia estar aí na Alemanha, uma bacharel em direito, fazendo qualquer coisa, mas você não quis. Você quis ser advogado, você quis continuar a ser advogado. E não interessa se você vai advogar no Brasil, se você vai advogar em Portugal, ou se você vai advogar na Alemanha. E, 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 e oxalá que seja nos três países. E muito mais. Agora, não interessa. Interessa que você aplique isso, que você continue nessa caminhada. sim, Eu tenho muita honra e alegria de estar aqui com a Aline, né, com o doutor Renato. Eu conheço a história da Aline muito de já choramos perto. juntas, É, né? literalmente choramos juntas, É, rimos juntas, viajamos juntas. Tivemos ano passado lá na Alemanha juntas, lá na embaixada, e vivemos uma experiência assim incrível, inesquecível, e a gente se aproximou bastante, somos parceiras, e assim, a trajetória da Aline é tremenda, ela é muito forte, quando ela quer uma coisa, ela não desiste, vai até as últimas fala. instâncias, e isso na advocacia é primordial, né, fundamental.
ela é uma mulher muito, muito inteligente e que eu tenho muito orgulho de chamar de amiga. E essa trajetória dela na Alemanha, gente, não é fácil, não é fácil. Quando a gente se torna imigrante, quem está do outro lado, né? Às vezes não imagina quantas noites que a gente ficou acordada, quantas coisas nós tivemos que abrir mão, a saudade da família, a dor que é ter que abrir mão ali e viajar e ficar longe e passar por várias situações, né, que a gente não esperava que passe durante o caminho e vencer todas elas com um sorriso no rosto em busca do seu sonho e estar realizando. Não, não tem preço, não tem preço. É realmente assim uma bênção. E eu queria que ela contasse um pouquinho mais aí dessa trajetória dela, né, como advogado, o que que ela atua, quais são as áreas que ela Como é que pratica. foi? E como é que foi para ter a licença de advogar, para poder advogar na Alemanha? Sim, Conta pra também gente. contar um pouquinho como que é esse processo, né, na Alemanha. Eu acho que tem muita gente curiosa aí. Ai, primeiro, eu fiquei sem graça, né, Lília? Você me deixa emocionada. Não, eu realmente fiquei emocionada porque Não, eu te conheço e eu não. É, sei que Eu, é eu, uma exatamente. conhe, história tremenda eu e que conheci a eu Aline amo. também, então, assim, eu conheci a Aline também. E, assim, sempre que eu posso, eu sempre gosto de transmitir um carinho muito grande para ela, porque eu acho que é assim que a gente cresce. Eu também tenho, assim, eu faço minha as palavras da doutora Lilian, sem tirar nem por nada, muito pelo contrário, acrescentando muito mais sucesso para você, muito mais caminhos aí abertos. Agora conta um Obrigada. pouquinho, mata a Vou contar curiosidade um pouco. aqui. Perfeito. Eu me formei em 2020 pela Estácio e logo em seguida entrei na pós-graduação em Direito Digital, porque eu adoro o mundo das startups, então esse era o meu foco. E me formei pela UERJ. E em 2022 fui morar, decidi realmente residir na Alemanha. Então, até aí eu não sabia como iria ser a questão da carreira. Chegando na Alemanha, o primeiro ano foi muito difícil, o idioma, a cultura, o frio. Posso falar Por o, favor, tem uma expressãozinha. da, Vamos é, ensinar quem está aqui do outro lado uma palavra em alemão. da Espreita. Aí traduz depois, não vou falar o significado, que não é tão. É o tempo de M, né? Aqui. Então, assim, longe da família, eu moro numa Dorf, que é uma cidade pequena, interior. Então, assim, não tem essa facilidade de você estar no centro da cidade. Foi muito difícil o primeiro ano, e foi o ano que eu também entrei na aba. E aí eu tive a noção de como funciona, que existia a possibilidade, sim, de atuar em outros países, Portugal, principalmente, em razão do acordo. Então, depois cancelaram, mas até esse momento tinha um acordo. E aí começou os meus planos, né? Me tornar uma advogada europeia. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer muitos contatos. Então, isso também é uma dica para quem quer iniciar a carreira no exterior, é começar a fazer networking, porque sem eles você não consegue muito espaço, você não consegue entender como funciona realmente o mercado, né? Então, eu comecei a fazer parcerias com advogados brasileiros que atuam na Alemanha e em outros países, e aí, aos poucos, vão surgindo oportunidades e você vai aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo. Eu fiz um estágio de 3 meses no escritório em Düsseldorf. Foi assim a primeira experiência internacional atuando no escritório. Foi um estágio, então assim, mas para mim valeu muito que a experiência e ter o contato com advogados alemães, sem falar alemão, que também esse é outro ponto que a gente pode. Existe sim a possibilidade de você atuar na Alemanha sem ser em alemão, só em inglês, tá? Eu conheço advogados que nem inglês falam, mas continuam advogando porque atuam principalmente só com brasileiros ou com falantes do português. Então, assim, mercado existe para todos. É claro que você vai ter que ir atrás, vai ser um trabalho até você fazer a sua carteira de clientes, enfim, mas existe sim possibilidades em qualquer área do direito, principalmente essas áreas, direito de família, migratório, tributário é uma área que, assim,
existe muita demanda e poucos profissionais. Mas isso aí você só vai descobrindo a partir do momento que você começa a interagir com outros colegas, você começa a participar de eventos. Não é fácil, porque eu ainda me sinto... Eu estou num lugar de privilégio, porque eu não preciso... como é que se diz? Eu não preciso trabalhar para ter casa, pagar, sabe? Tem essa vida normal, né? Eu sei que tem muitos aqui que não conseguem conciliar. Então, não dá também para equiparar a minha situação com outros colegas, mas oportunidades existem e você vai precisar batalhar por isso. E aí, a partir dessas oportunidades, networking, cursos, aí as coisas foram, né, um vai indicando para outro e os clientes vão aparecendo. Eu ainda não sou registrada na Alemanha, mas existem, sim, várias opções de registro como advogados aqui, que também é um tema que a gente pode comentar hoje ou falar porque o tempo é muito curto, né? Mas o advogado brasileiro que não tenha registro em Portugal ou outro país da Europa pode sim se registrar na Alemanha como advogado internacional. Só que aí fica limitado a trabalhar com a legislação brasileira, né? Então, tem advogados que nem habilitados são na Alemanha, mas trabalham em empresas. Então, você quer vir, pode vir, tem oportunidade, não vai ser fácil, o idioma é difícil, mas com um pouco de paciência e perseverança você consegue começar a criar o seu espaço no mercado, sim. Já temos aí um tema, né? A gente já pode falar um pouquinho sobre a questão dessas atividades dos advogados, dessa forma de registro e tudo mais, né? Isso aí é muito importante, né, Lilian? Já fica mais um Sim, tema aí com pra gente certeza. falar. Com certeza. Sim, sim. Já vou te colocar na lista novamente. Já está sendo convocada. Perfeito. Você poderia Atualmente, citar, doutora Aline, alguns serviços, por exemplo, que o advogado brasileiro, que é o nosso maior público, né, mas independente da nacionalidade, que ele chegando, não sendo, né, nacional aí, tendo feito a formação aí, que enfim, que ele possa prestar serviços inicialmente, claro que depois vai aumentando o leque de opções, né, e você pode escolher qualquer área, qualquer serviço, mas inicialmente alguns serviços pontuais que poderia prestar. Você poderia citar alguns exemplos? demanda de vistos e cidadania. Então, você consegue encontrar clientes com problemas de vistos, questão de regularização de documentos. Esses serviços não precisam ser advogados, né? Mas ter um conhecimento jurídico ajuda. Então, eu acho que a primeira demanda que você chega em outro país é essa de imigração, Sim, essa sim. primeira porta. Eu estava me trilhando o meu caminho, né, profissional na área empresarial. Então, eu acreditava que seria um pouco mais fácil, né, atuar com empresarial, só que não, o empresarial no exterior é muito complicado porque tem leis internacionais, tem que entender de contrato internacional, enfim. Mas esse é o meu foco. Atualmente, eu trabalho com registro de marcas no Brasil e na Europa. Olha que maravilha. Poucos Tem, profissionais trabalham nessa área. É uma área mesmo bem tem, e restrita, né, no sentido de é capacitação de profissionais. Sim, a maioria que trabalha com registro de marcas não são advogados, então assim eu acabo consertando erros de outros profissionais, porque apesar de ser uma coisa fácil, existem uns procedimentos que você precisa seguir para ter o seu registro concedido. Então, é, é uma oportunidade também, e é um trabalho que você faz online do Brasil, para o Brasil, né? Aqui na Europa também é online, então é um serviço tranquilo, através das parcerias, né, profissionais, por a importância da parceria, eu Sim, consigo também oferecer o serviço de imigração, não só na Alemanha, como em outros países. sim. Então, por isso que é importante essa questão da parceria. Aqui na Alemanha, a parceria é muito forte, né? Os advogados, eles trabalham muito com isso, com essa
questão de dividir, né? Algo que eu não sentia no Brasil. Então, mas aí, como eu estou começando a minha carreira de fora, hoje, olhar para o Brasil, eu falo, nossa, como poderia ser diferente, né? Realmente, aqui você consegue lidar, você consegue atender o cliente com várias demandas, vários serviços, sem necessariamente você prestar o serviço, somente por indicação. Então, isso eu acho muito, muito legal. E a comunidade brasileira na Alemanha é enorme. Existem brasileiros, assim, do norte ao sul da Alemanha. E se existe brasileiro, se tem brasileiro, tem oportunidade, vão ter questões jurídicas que você vai poder atuar, seja na área de família, tributário, previdenciário, que assim são poucos os profissionais que atuam com previdenciário. Se tiver um conhecimento da área do previdenciário internacional, então já tem um campo aí para você desbravar, né? Mas é questão de. Eu acho que o que assusta quando a gente fala de Alemanha é que é um país que é muito assim, as pessoas têm muita curiosidade, mas poucas têm coragem de vir, porque acham que o idioma é um problema, que a cultura, que os alemães são frios. Eu ouço isso o tempo todo. E eu aprendi muito sobre isso. Assim. Hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Os alemães não são pessoas frias, são cautelosos. Eles, para chamar alguém de amigo, eles precisam conhecer. Então é diferente do brasileiro que é aberto, que conhece a pessoa na rua e já traz para ti. Aqui não, é tudo muito cauteloso. Até porque quando o alemão chama de amigo, ele é amigo. Né? Isso para mim, assim, eu tenho aprendido muito. Mas atualmente são essas as demandas que eu tenho tido, assim, imigratória, internacional. Eu não sou da área de família, apesar de estar estudando sobre o tema, porque, assim, isso foi algo que me chamou muita atenção. Na Europa, eu não sei se em Portugal é assim, mas não existe uma proteção à mulher. Então, acaba que eu recebo muitos pedidos de ajuda de mulheres que não sabem o que fazer em determinadas situações de violência doméstica, enfim, N casos. E eu não sou da área de família, mas eu quero poder orientar da melhor forma. Então, eu acabo me capacitando para poder orientar e indicar a pessoa. Normalmente, elas não possuem meios financeiros, né, para pedir ajuda, para contratar um advogado. Então, a gente tem que orientar no que pode. Sim. Rezar E está intrinsecamente ligado, né? Porque acaba que na área migratória, a pessoa para fazer a migração, seja emigrar, a gente tem que perceber o contexto familiar, seja da família, seja individual ou seja empresarial, né? Até para a gente poder aplicar o visto adequado, para a gente poder perceber maiores detalhes, para perceber até mesmo o objetivo a longo prazo, para que a gente possa aplicar da melhor forma. E tem que saber das questões de direito de família, porque a pessoa vai casar, vai separar, vai ter filho, vai ter guarda de filho. Tem a questão, né, da mulher que vai viajar e não tem autorização do pai legal, e aí pode responder por um sequestro internacional de menores que nem era a intenção. E tem tantos detalhes que a gente tem que. Não tem como fugir do direito de família trabalhando com a parte migratória, porque eles estão diretamente ligados e a gente está toda hora tendo contato com isso, né? E por mais que você não seja um especialista, né, queira atuar especificamente na área de família, né, e somente na área de família, é bom que tenha esse conhecimento, e eu fico muito feliz que você esteja aprendendo sobre isso, aprofundando seus conhecimentos e tendo essa visão, né, de ampliar, justamente para atender melhor a clientela que chega até você, poder ajudar essas pessoas que estão chegando no outro país e precisa de uma rede de apoio, precisa de alguém que compreenda ela, precisa de alguém que direcione e que compreenda de ambas as legislações, não seja somente da a legislação na Alemanha. Sim, é um tema bem sensível, assim, direito de família, principalmente quando tem violência doméstica, não só física, né, psicológica, financeira,
E Aqui em Portugal há, sim, legislação, né, protetiva em relação à mulher, mas é diferente em relação ao Brasil. O Brasil é bem mais amplo, né? Claro é, que tem medidas nacionais, medidas internacionais, de proteção, e tem todo um apoio à vítima nesse sentido. eu me surpreendi, porque até existe assim, mas não com a efetividade que a gente espera da Europa, né? Que tem aquela coisa que a Europa é boa e o Brasil é ruim. Então, nesse lado de leis assim protetivas à mulher, à criança, eu acho que o Brasil dá de 10-0. É o que eu percebo aqui, Doutor, né? sim, O doutor que eu Renato? acho, o que eu acho que é assim, eu acredito que tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né? É, Sim. Então, assim, o Brasil ele tem efetivamente uma legislação muito avançada em muitos pontos, até porque o Brasil tem mais amostragem, né? A partir do momento que a gente tem uma população europeia que é menor, então, se você considera que, por exemplo, no Brasil, a amostragem que nós temos, a gente já pode dizer que tem muita coisa que não aparece nas estatísticas, então você imagina isso reportado ao continente europeu, onde você tem uma população muito mais reduzida, então você também tem uma amostragem de questões muito mais reduzidas. Então, assim, pelo menos eu penso às vezes, que quando as pessoas falam que a violência doméstica está aumentando, eu às vezes me questiono, será que ela está aumentando mesmo ou será que ela está começando a aparecer? Então as pessoas estão denunciando mais, as pessoas estão realmente procurando defesa e querendo melhorar a sua qualidade de vida. Então assim, cada vez mais nós estamos como advogados, enfim, nós estamos abrindo e dando coragem para as pessoas, às vezes, se exporem, né? Colocarem isso para fora e fazer parte da estatística. Porque a gente sabe, e a lei só vai se movimentar a partir do momento que ela é provocada. O Estado só vai se movimentar a partir do momento que é provocado. é Então, assim, verdade. né? Então, eu acho que nesse ponto, um país como o Brasil, que a gente tem uma base jurídica europeia, digamos assim, a gente consegue muitas vezes colaborar muito com direitos comparados, né? Nesse sentido, porque a gente também pega a Espanha como base, a gente tem o nosso Código Civil tem como base o direito alemão, então assim, então eu acho que é sempre uma troca muito positiva, né? O direito brasileiro realmente ele nos abre um campo que poucos têm noção de quanto ele nos deixa preparado para você pelo menos pisar um pouquinho no mundo, né, de uma maneira Sim, geral. realmente o que o doutor Renato disse é verdade. E, mas foi um choque, ainda assim, para mim, né, que vivia numa bolha do Brasil, no Rio de Janeiro, quando chega na Alemanha e se depara com a realidade, é realmente um choque, fora a burocracia que é a Alemanha. Que isso ninguém. Assim, são poucas as pessoas que falam disso. A Alemanha é toda no papel. Eu saí do Brasil, que é toda digital, tudo é digital. Aí chega na Alemanha, tudo é papel, eu tenho que ter pastas, porque sem o papel nada funciona. Apesar de o governo está trabalhando, né, para digitalizar os serviços, gente, é assim, é inacreditável um serviço. Um visto, por exemplo, um visto simples, demora, você aplica, demora, sei lá, 3 meses para você ser. Aí passou o tempo, você está sem visto, está sem o documento, tá, olha, é muito complicado. Também foi outro choque que eu não imaginava, porque a gente só ouvia falar Brasil, 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 quando chega em outro país e se depara com a realidade, fala, nossa, o Brasil também não é tão ruim assim. Então, viver na Alemanha tem dois lados para mim. Claro, me deu essa experiência de mundo, né? Porque a Alemanha é internacional, você consegue ter contato com pessoas do mundo inteiro, né? E aprender sobre as experiências, né, de outras pessoas é sempre muito interessante, mas também me deu a sensação de, assim, eu sou muito mais nacionalista, muito mais brasileira, sabe? Eu tenho uma bandeira na minha janela. Falam que a minha casa é a embaixada do Brasil, porque eu coloco a bandeira do Brasil para todo mundo ver que aqui tem uma brasileira, porque realmente
é você sair da bolha e ver que não é tão ruim. Problemas existem no mundo inteiro, né, em qualquer país. Claro que o Brasil, por ser enorme, por ter milhões, né, de pessoas, não tem nem como comparar, os problemas serão bem maiores. Mas voltando a essa questão do advogado, né? Você tem, assim, oportunidade de atuar em várias demandas, qualquer área do direito. O alemão tem que aprender? Olha, eu conheci gente que fala alemão, que não fala alemão, que fala só inglês, que não fala inglês nem alemão, assim, e cada um tem a sua experiência, né? Isso vai depender do que você busca, de como é a sua realidade, mas o alemão é necessário para você viver na Alemanha. Você não vai a um hospital, assim, até consegue, mas como é que você vai em um banco, né? Você consegue trabalhar? Eu trabalho em inglês e português, né? O alemão é muito assim raro. Mas aí, para saiu de casa, precisa do alemão, sabe? Mas não vai ser um empecilho. É isso que eu gosto de frisar. Senão, a falta do idioma não vai ser um empecilho. Talvez seja um problema a distância da família, né? Você sair do seu país, ter que largar todo mundo e iniciar uma vida, né, nova num país completamente diferente. Talvez isso pese mais. Para mim, pesa amigos, família, mas foi a escolha que eu fiz e não me arrependo, assim, tenho tido boas experiências, né, tanto profissionais quanto pessoais. Maravilhoso, maravilhoso saber disso. Eu acho que muitas pessoas que pensam em ir para a Alemanha devem justamente ficar nesse questionamento, né? Poxa, eu ainda não sei falar em alemão, ou não sei bem falar alemão. Tipo, será que dá para me virar? Será que eu consigo ir e aprender por lá enquanto isso eu sobrevivo? A vida te ensina, porque os alemães eles gostam muito quando a pessoa tem iniciativa de aprender o idioma, eles sentem um orgulho, eles vão ajudar. Então, assim, eu, mesmo cometendo muitos erros, quem está do meu lado sempre está me corrigindo. Então, assim, é uma forma de incentivo também, né? Sim, sim, Você vai acabar aprendendo o idioma de uma sim, forma ou sim. de outra. Mas é claro, cada um no seu tempo, né? Antigamente eu ficava muito nervosa, ansiosa, porque eu não estava aprendendo no ritmo que eu achava que eu deveria aprender, e não é assim. Cada um tem o seu momento, o seu Sim, time, sim. e o idioma ele vem, sabe? Mesmo que você ache que não está entendendo, que não está falando, as pessoas estão sempre elogiando, seu alemão tá melhor, você está falando mais e tal. E aí você começa a estar mais aberta também a conhecer, né, os alemães, a fazer amizades. Então é uma coisa que vai puxando a outra. Sim, sim. Eu lembro que na Alemanha você que nos salvou, né? Olha só, olha só. O Bom, que seria de nós sem a doutora Aline? Doutor Renato, só mais uma pergunta que eu sei que acabou o nosso tempo aqui. Queria só que a doutora Aline, que a doutora Aline falasse só assim, um minutinho rapidinho sobre oportunidade de visto para quem quer ir para a Alemanha e finalizando, dando a sua rede social e os contatos para que, né, quem está do outro lado possa entrar em contato, sejam colegas, sejam clientes, seja qualquer pessoa, cidadão que tenha interesse sobre a Alemanha, sobre os trabalhos da doutora Aline, que possa entrar em contato com você, por gentileza, porque já deu aqui nosso tempo. Infelizmente é realmente um tempinho muito curto, mas você já está convidada a voltar aqui, falar Porque o mais, tema, assim, é infinito, né? Pode me com chamar certeza. para falar da Alemanha. Mas sobre vistos. Então, a Alemanha, o governo tem trabalhado para atrair profissionais de várias, principalmente os que têm capacitação, né? Então, mas o que eu indicaria hoje, se você não tem passaporte europeu, a melhor seria visto de procura de emprego. É uma possibilidade, mas tem os requisitos que você precisa seguir. Outra dica, atualmente, a gente teve uma reforma agora, no início do ano, na lei de imigração, e eu peguei o visto de estudos de idioma, não permitia, até ano passado, não permitia trabalhar. Já esse ano, você já pode Permite. trabalhar 20 horas semanais. Não é muito tempo,
não é muito dinheiro, mas já ajuda nos custos, né, de quem veio para aprender idiomas. Então, assim, esse visto tem tido uma procura muito grande, porque a maioria são jovens que querem realmente se ajudar com o custo do curso, porque o curso é integral. Então, assim, você tem que dividir o seu tempo para poder conciliar o curso integral com as horas semanais, mas já é uma ajuda, né? Já é uma Sim, sim, flexibilização. sim. E tem, assim, depende de cada caso, assim, é muito difícil indicar um visto, porque vai depender de quais os requisitos que você vai Sim, preencher, né? Então, mas existe sim possibilidade de você trabalhar na Alemanha, seja na área do direito ou em áreas que a gente chama de critical skills, né, como engenharia, sim. medicina, a área de tecnologia, assim, está bombando em qualquer lugar do mundo, eu acredito. Mas, assim, depende do caso. A área de TI tem bastante procura e demanda As na empresas Alemanha. estão. Então, tem empresas especializadas em contratação de profissionais alemães. Elas estão indo para o Brasil para contratar Sim, eu fiquei enfermeiros, sabendo. não estão requerendo inglês, alemão, elas estão querendo realmente profissionais que tenham experiência. Aqui eles vão dar o treinamento e a pessoa já vai ingressar no trabalho e vai aprender o idioma no mesmo período. Assim, Olha, interessantíssimo. é porque a Alemanha, apesar de ser um país, né, tecnológico, a quarta maior economia do mundo, é um país envelhecido, tá? Sim, Então, assim, quando a gente fala de oportunidade, realmente porque é um país que está velho, sabe? sim. E existe essa demanda de cuidadores de idosos, E de tem todas as... nacionalidade, doutora, tem nacionalidade com tempo de residência também, como Portugal? Tem, Tem. tem. E agora, com a reforma, que esse também é outro tema, eles reduziram para 3 anos caso você preencha os requisitos, né? Você saiba o alemão, você tenha um trabalho. Olha que interessante. Então, assim, eles estão flexibilizando porque eles querem atrair realmente mão de obra. Esse é o intuito do governo. Não só mão de obra, mas pessoas que queiram Sim, iniciar uma vida na Alemanha, né? Porque sim, daqui a sim. pouco eu não sei o que vai ser da Alemanha nesse sentido, assim, porque as pessoas, os alemães, isso é uma coisa que também me chama a atenção. Os jovens alemães, eles não estão ficando na Alemanha, eles estão indo para outros países. Então, realmente esse é o momento para quem pensa em migrar. A E para Alemanha onde, para onde está indo o jovem alemão, me diz? foi. O jovem alemão está indo para onde, então? Então, os jovens alemães eles estão indo para a América do Sul, né? Eles querem curtir a vida, né? Eles querem conhecer, eles querem sol. A Alemanha é um país que a gente não tem sol. Eles não querem trabalhar tanto quanto os pais deles, Uhum. né? Então, assim, a Alemanha, quando eu penso em Alemanha, é um país para trabalho, sabe? Realmente é 24 horas de trabalho para quem quer ter bens materiais, guardar dinheiro. É um país que você consegue, apesar da guerra estar influenciando na economia, né, por causa do gás, por causa de N questões, você ainda consegue ter uma estrutura ainda melhor do que em outros países da Europa. E cada um tem um motivo, né? Mas você vê muitos jovens indo para os Estados Unidos, Brasil, enfim, outros países, até outros países da Europa, né? E aí, essa é a oportunidade para quem quer sair do Brasil e vir para a Europa. Eu sei que em Portugal está tendo essa crise migratória e tal. A Alemanha está precisando de mão de obra e em todos os setores, tá? Hotelaria, serviços, limpeza, enfim. Tem essa demanda. Mas é óbvio, o problema da Alemanha nesse sentido é a entrada, são os vistos. Você precisa preencher todos os requisitos. Eles não são tão flexíveis, apesar das reformas na lei. E é isso, né? O nosso trabalho é tentar achar uma brecha para ajudar os clientes, mas não é tão fácil assim. Mas a oportunidade tem, né?
Excelente, doutora. Muito, muito obrigada. Obrigada aí pelos seus ensinamentos, obrigada por compartilhar conosco a sua trajetória. Foi bem curtinha, né, mas eu acredito que quem está aí do outro lado deu para sentir, né, a força que você tem, a Ah, alegria que você tem em estar podendo exercer a sua profissão, em estar podendo contribuir com a sociedade, estar podendo atender seus clientes como você tanto sonhou aí na Alemanha. Eu fico muito feliz em conhecê-la, em estar aqui, né, tendo a honra de estar aprendendo contigo, caminhar contigo, ser sua amiga e parceira. E eu queria que você deixasse aqui os seus contatos, para que quem estiver do outro lado aí possa entrar em contato com você, seja LinkedIn, seja Instagram, seja os seus contatos profissionais, para estar aqui compartilhando, para poder, quem puder entrar em contato de forma direta, não precisar estar intermediando. obrigada. Eu só tenho uma preocupação de falar a realidade. Eu fico muito preocupada de não ser realista, sabe? De não falar o que acontece aqui na Alemanha. Você quer vir, venha, mas ó, a realidade é essa, os problemas são esses. Enfim, esse é o meu trabalho. Eu não quero cliente depois desesperado porque caiu alguma furada, enfim. Esse não é o meu Isso objetivo e faz muita diferença. faz diferença. E você que trabalha com imigração, você sabe do que eu estou falando, né? Sim. Tem muita gente que cai em golpe, que acaba acreditando numa ilusão que não existe. E Uhum. nós, como advogados, nós temos um papel importante, né? Apesar de a gente querer ajudar todo mundo, às vezes não é possível. Enfim, mas eu faço o meu melhor dentro do que eu sei também, porque eu estou em início de carreira, eu sei até onde eu posso. Enfim, e obrigada a vocês, né, por essa conversa. Foi uma conversa, eu gostaria de falar tanta coisa, mas o tempo é tão curto. Enfim, mas rede social, eu tenho agora uma rede profissional que eu posto sobre a Alemanha, que é Silvio Schmitz Law, que é o Instagram, e tem o meu LinkedIn também, que é Aline Schmitz, e lá eu posto as minhas conquistas profissionais e informações também sobre a Alemanha, e eu tento passar um pouco do que da minha visão como imigrante, porque apesar de ser advogada, eu também sou imigrante, eu estou Sim, aprendendo, sim. estou vivendo na pele o que os clientes passam. Então, Uhum. eu gosto de transmitir, porque é isso que eu acho que é isso, crescer é transmitir conhecimento. E esse é o meu papel. Eu acho que eu não estaria feliz como engenheira, porque eu amo o que eu faço, eu amo estudar. Eu acho que o advogado está sempre estudando, seja, né? Então, feliz, estou honrada e obrigada por ter vocês como parceiros, como colegas de aba, de profissão. São pessoas como vocês que eu me inspiro e que eu vou traçando a minha própria trajetória profissional. Doutor Renato, obrigada, Lili, querida. Muito muito, obrigada. muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Por a gente poder plantar uma semente. Acredito que faço votos que a gente plante essa semente em algumas pessoas, né? Não importa quando, mas que a gente possa transmitir bem. E na realidade aqui eu agradeço muito as suas informações, a sua trajetória de vida. É assim, e é só o começo. Nós estamos aí de mãos dadas, crescendo todos os dias um pouquinho mais, sempre um dia melhor do que o outro. E o nosso tempo é curto. Eu vou deixar aqui o encerramento do nosso AbaCast e até a próxima. Tem Até muito a mais conteúdo e nós vamos falar muito mais de Alemanha ainda, tenho certeza. Muito obrigado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada a vocês.